Amém, glória a Deus. Abra sua Bíblia rapidamente em Romanos capítulo 4. Nós estamos nessa série de mensagens em Romanos. Eu tenho certeza que Deus fará maravilhas na tua vida através dessa palavra. Vocês encontraram Romanos capítulo 4? Amém? Quem não encontrou vai passar no projetor. A carta de Paulo aos Romanos. Dê atenção, eu vou ser bem breve. Vou ser bem breve, mas eu preciso da sua total atenção. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta que ele escreveu para um povo de uma cidade. Não é um texto religioso, é um texto da palavra de Deus, da direção de Deus, para um povo, para uma cidade, para pessoas assim como nós. Quando essa carta nos alcança, como está nos alcançando domingo após domingo, ela está falando com a gente. Então, essa palavra, ela fala de você. Ela não fala do outro, fala exatamente de você. É com você que o Senhor está falando. Paulo, ele inicia falando no 4, trazendo a palavra ao texto, trazendo a Abraão. Quando Abraão foi justificado pela sua fé. Portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Paulo veio de Romanos capítulo 1, 2 e 3, nivelando todo mundo. Colocando todo mundo no mesmo nível. Qual é o nível? O nível de pecador. Todos são pecadores. Todos pecaram. Todos precisam do Senhor. Quando Paulo escreve o 4, ele apresenta um homem chamado Abraão, que foi justificado pelo Senhor, através da sua fé. Ele creu na palavra de Deus. E esse é o diferencial que nos faz ter uma vida abençoada ou não abençoada. É quando cremos ou não cremos. Abraão recebeu uma promessa que ele seria, através dele, seria abundante. A família, a geração dele seria abundante em toda a terra. E ele creu, mesmo na impossibilidade. E recebeu essa justificação através da sua fé. Paulo explica isso no 4, no 5, dizendo que o salário de alguém que recebe, ele recebe um salário como dívida, porque ele trabalhou por aquilo. Já a justificação do Senhor, a bênção do Senhor, ela não vem através de um trabalho. Ninguém pode comprar a bênção, ninguém pode comprar o perdão. O perdão vem para aquele que crê, a bênção vem para todo aquele que crê. Ou seja, não é necessário eu fazer um trabalho, e você vai entender isso rapidinho aqui. Ele fala no 7 a 8, que é bem-aventurado o homem que entende que sem trabalho nenhum ele foi alcançado pelo perdão de Deus. O que é bem-aventurado quando Paulo escreve, o tradutor aqui dessa versão, ele diz que é muito feliz, ou como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas. O 7, cujos pecados são apagados. O 8, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Esse como é feliz, ele foi de certa forma mal interpretado aqui, mal traduzido aqui. Porque como é feliz se iguala, por exemplo, a quando você tem um filho, ou quando você adquire um bem, quando você compra um imóvel, quando você quita o imóvel, e alguém pode dizer, como é feliz aquele que viveu essa situação. Não é igual. Não é a mesma coisa que nascer um filho, não é a mesma coisa que comprar um bem, não é a mesma coisa que ganhar uma promoção, não é a mesma coisa do que uma conquista. Então não é apenas feliz ou muito feliz. É uma condição, como eu preguei domingo passado ou retrasado, é uma condição que era para nós inalcançável, porque ninguém pode comprar de Deus o perdão, ninguém pode se livrar do pecado.
Ninguém pode se livrar do pecado. O pecado, ele habita, ele é uma condição que nos coloca debaixo de uma impossibilidade de nos livrar dele. Ninguém pode se livrar do pecado, ninguém. Quando a gente tem essa consciência de que o pecado domina, está sobre nós, e ninguém pode se livrar do pecado, ninguém pode tirar o pecado de si, e aí está o grande problema, porque nós escondemos os nossos pecados de pessoas que não teriam por que nós esconder, porque não podem fazer nada contra a gente. A única coisa que podem fazer é falar o quê? A verdade. Eu vou esconder o meu pecado desse irmão que está do meu lado aqui. Eu vou esconder o meu pecado da minha esposa. Eu vou esconder o meu erro, minha falha do meu esposo. Tudo bem, não tem problema, você pode esconder. Ela vai ou ele vai achar que você é legal, quando você sabe que não é. Se descobrirem o seu erro, se descobrirem o seu pecado, o que vai acontecer? Vão falar mal de você ou vão falar a verdade? Vão falar a verdade. E é a única coisa que podem fazer com a gente quando descobrem os nossos erros, falar a verdade. Então, aquelas pessoas que nós escondemos as nossas falhas, não podem fazer nada contra nós, a não ser falar a verdade. Agora, Deus, não. Deus pode nos entregar a condenação por causa do nosso pecado, porque Deus não se dá bem com o pecado. Você tem que entender isso aí. Nós temos que entender, Deus não gosta de pecado. Ah, pastor, mas Deus não gosta do pecado, mas do pecador ele gosta. Não, ele não gosta dos dois. Não tem como separar um do outro. Deus é um Deus, e a palavra mostra, vocês lembram que eu preguei domingo retrasado, no outro domingo, que Deus é um Deus irado contra o pecado, porque a ira de Deus, 1:18, a ira de Deus se manifesta contra todo o pecado e a injustiça dos homens. Todo mundo é pecador, todo mundo de alguma forma pratica uma injustiça, e Deus é irado contra você, irmão. E você não pode fazer nada contra isso, você não consegue se livrar disso. Somente Jesus pode não tirar você dessa condição, mas encobrir você. Encobrir o seu pecado, isso é redenção. Redenção não é tirar você da condição de pecador, não é. Redenção é encobrir o seu pecado. Então você está debaixo do sangue de Jesus. Deus olha para você e você tem pecado. Todo mundo tem. Mas quando Deus olha para você, o sangue de Jesus faz com que Deus enxergue você justo. É isso que Paulo está dizendo. Quando você entende que você não consegue se livrar do pecado, que mesmo as tuas boas obras não conseguem garantir a você essa condição, quando você entende que alguém cobre esse pecado de você, você se sente uma pessoa feliz, bem-aventurada. Agora, eu quero que você dê atenção num senão aqui dessa palavra. A palavra diz que Deus prometeu a Abraão que Abraão seria múltiplo, seria grande, uma família muito grande. A palavra fala que Deus falou isso com Abraão. Deus prometeu a Abraão. E essa promessa aconteceu porque Abraão creu, como está escrito no início. Portanto, Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, Abraão creu no quê? Abraão creu no quê? Abraão creu, Fabiano, na voz de Deus. Abraão creu quando Deus falou, Bruno. E o fato de crer quando Deus falou, fez com que Abraão alcançasse a bênção, fosse justificado. Agora, como Abraão ouviu a voz de Deus? Se não através de relacionamento. A palavra diz, Guedes, que Deus é um Deus que fala o tempo todo. E você sabia que Deus fala alguma coisa sobre você?
Você sabia que Deus conhece o seu nome? E que Ele fala sobre você? Ele fala do seu dia, Ele fala da sua vida, Ele fala das suas decisões. A questão é, Deus tem promessas para você. A questão é, você escuta? Você ouve? E a gente entra num dilema da nossa geração, porque é uma geração que não ouve o Senhor. Porque as nossas orações se transformaram em reza apenas. E o que é reza? É uma oração decorada. Então a gente chega de noite, qual é o nosso nível? Daniel, qual é o nosso nível de comunhão com Deus? É aquele que a gente dobra o joelho de noite para orar assim: Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo trabalho, obrigado por ter levado em paz, dá uma noite abençoada, em nome de Jesus, amém. Levanta de manhã, Deus, me dá um dia abençoado, bota um anjo na frente do carro, não deixa dar problema, amém. Isso é reza, isso não é oração, isso não é falar com Deus. Me diz uma coisa, irmão, irmão, você que é casado aí, o Ligier lá, o Ligier, imagina você chegar todo dia lá do plantão lá, chegar em casa com a esposa e dizer assim: aí amor, amor não, né? Pode até ser amor. Amor, tá bem? Tô bem. Trabalhou bem? Trabalhei. O que tem para comer? Tal coisa. Tá bom. Em nome de Jesus, amém. Levanta de manhã, olha para ela e fala assim: oi, oi, tudo bem? Tudo bem. Eu dormi bem, obrigado, amém. Em nome de Jesus, amém. E vai embora trabalhar. Me diz quanto tempo vai durar essa relação? Esse casamento vai durar quanto tempo, irmão? 3 meses? Não dura 3 meses? É 2 meses. Tem que ter diálogo. Tem que ter conversa. É isso. Vocês sabem que isso não é palestra de casamento, mas você sabe muito bem, sabe que casamentos estão acabando. Os casamentos estão acabando. Porque a mulher, tanto a mulher quanto o homem, está gritando com as suas ações, palavras e atitude, e o outro não escuta. Você sabia que tem muito casamento que a mulher está gritando por atenção? Atitude, sabia, irmão, ô irmão, que a tua mulher só te incomoda, só briga contigo, existe uma grande probabilidade de ela estar brigando por atenção. Minha mulher não dá mais, minha mulher me perturba, minha mulher só me incomoda. Irmão, é possível que ela está chamando a tua atenção, rapaz. Experimenta soltar o telefone, soltar as coisas um pouquinho e sentar meia hora por dia só com ela. E deixa ela falar e falar. Não precisa de muita coisa, só faz assim e assim, irmão. Só faz isso. Só faz isso. E a relação vai indo para uma condição normal. Onde vocês vão poder sentar e conversar. Onde ela não vai ficar falando coisa, achando coisa, imaginando coisa, vendo coisa, não sei o que, vendo horário. É só isso. Porque isso é da relação. Irmã, teu marido só quer ir para o futebol. Então senta e conversa com esse homem, fala com ele, elogia ele, irmã. Homem gosta de elogio. Elogia ele. Sabia que às vezes ele vai para o futebol só para mentirem para ele que ele jogou bem? Só para dizer para ele que ele fez, só para o pessoal dizer para ele: que gol, hein? É isso que ele gosta. Fala para ele. Fala, deixa ele chegar com a roupa de um jeito, calça de um jeito, camisa de outro, fala de outro. Ai, que homem que eu tenho. Fala para ele, irmão, fala para ele. É uma bênção na minha vida. Fala, irmã, para esse rapaz. Quando ele fizer uma comida, elogia a comida dele. Entendeu? Se é casada, dá aquela elogiada, aquela lá. Dá uma moral para ele, irmã. Amém ou não amém? É só isso. Isso aí é relacionamento, irmão. Isso gera vida.
Aí você vai começar a experimentar que não precisa nem falar, você já entendeu. Acontece que Deus está gritando coisas para você e você não entende, porque da sua boca só sai reza e não sai oração. Você não conversa com Deus, você acha que oração é só de joelhos, você acha que oração é só de olhos fechados, quando não. Quando nós nos ajoelhamos, não é para ter comunhão, é para nos submeter, em atitude de submissão. Deus, eu me submeto ao Senhor, mas não é relacionamento. Relacionamento é falar com Deus, é chegar no dia, todo dia, e dialogar com Ele. Então Deus, conta para Ele, conta as tuas dores, os teus sucessos, os teus fracassos, os teus medos, as tuas ansiedades, conversa, fala para Deus as suas coisas. Tira Ele do aspecto do ídolo. Ele não é ídolo, Ele é Deus, Ele é uma pessoa, Ele é um ser. E como ser, é necessário ter relacionamento. Quando você começar a ter esse relacionamento com Deus, então Deus vai falar com você e você vai ouvir. Vai começar assim. É um adesivo num carro. Tu olha, esse está falando comigo, aquele adesivo está falando comigo, é coisa de Deus. É um passarinho que passa, é alguém que fala alguma coisa. Irmão, é uma palavra, é um vídeo, é uma mensagem que te mando no telefone. É alguma coisa, você começa a perceber a voz de Deus. Olha, tem Deus aqui, tem Deus ali. Daqui um pouco Deus está falando com você e você começa a ouvir Deus. Abraão estava nessa condição. Por isso que ele ouviu Deus e ele ouviu e escutou Deus. Deus está falando com você, quer falar coisas com você, mas você não dá atenção. Eu vou dar um exemplo para você. Há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu tive acesso a um livro chamado Esse Mundo Tenebroso. Volume 1 do Frank Peretti. Não existe mais para vender em sebo, é difícil de encontrar, quase ninguém conhece esse livro. Eu li ele 3 vezes, ele é muito interessante, se você quiser ler, leia ele. Fala de uma cidade dominada por demônios, em que anjos se posicionam, uma guerra, é maravilhoso. O livro eu li uma vez, 2 vezes sozinho, e a 3ª vez eu li em voz alta com a Priscila, nós 2 lemos juntos. Foi uma experiência incrível aquele livro, e há muitos anos eu tenho aquele livro como referência para a minha vida e para o meu ministério. Só que ninguém sabe disso, poucas pessoas sabem disso, e poucas pessoas têm acesso a esse livro. Nós estávamos, quando o caminho começou, e essa questão de guerra espiritual, de sentir o peso espiritual em relação à cidade, isso acontece com a gente desde quando o caminho começou. Estava eu, Priscila, Keila, Michael e mais umas 2 pessoas, debaixo daquele pórtico lá da Praça Central, onde fazem os shows, o palco. Nós estávamos ali embaixo uma madrugada, lá no início da igreja, há 6 anos atrás, orando pela cidade. Nós sentíamos o peso da cidade. Bom, enfim, 6 anos depois, nós estávamos ali agora no dia 17, no aniversário da cidade. Nós estamos no centro da cidade, agora não mais entre 100 pessoas, entre 6 pessoas, mas entre 700 pessoas a 1.200 que passaram por ali. Então não eram mais 6 pessoas. Nós estávamos ali manifestando o reino de Deus, quando uma irmã sai de dentro do carro e vem falar comigo assim: pastor, eu estou lá dentro do carro e Deus está me incomodando. Eu falei: irmã? E sobre o que Deus está te incomodando? Para te falar um negócio. Eu falei: o que foi, irmã? Tu já leu o livro Esse Mundo Tenebroso? Eu falei: então, eu já li. O Senhor manda te dizer que é isso aí mesmo. É isso aí mesmo, é aquilo lá mesmo. O Senhor manda te dizer, imagina, olha Deus falando. Vocês estão entendendo? Você começa a ter comunhão com Deus, você vai começando a ouvir a voz dEle, mas é necessário tirar a religiosidade da estátua. Parece uma estátua, que a gente dobra de manhã e de noite assim, amém? Abençoa tal, o fulano, Beltrano e amém. Não, é comunhão. Abraão entendeu isso e ele começa a desenvolver esse diálogo com o Senhor. Deus promete coisas para ele e ele crê. No 18 a 21, já estou encerrando. Na verdade a minha vontade é pregar tudo, mas eu não vou judiar de vocês. Deus nada. Prega, falou prega? Então tá bom, eu vou pregar tudo. 18 a 21, olha o que aconteceu com Abraão. Abraão, contra a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência.
Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Dê atenção a isso aqui. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. Você precisa entender que as promessas de Deus, quando você escuta, quando você desenvolve essa comunhão com Deus, ao ponto de ouvir, essas promessas de Deus só acontecem se você crê. Se você não crê sobre a tua vida, não acontece. Você sabia, Mateus, que um dia Jesus Cristo Todo-Poderoso não pôde fazer milagres? Você sabia disso? Você sabia que um dia Jesus não conseguiu fazer milagres? Sabe por quê? Porque havia muita incredulidade. A Bíblia diz: e Jesus não pôde naquele dia fazer milagres, porque havia muita incredulidade. A incredulidade impede você de receber. Por exemplo, eu estou pregando aqui, irmão, a Bíblia. Eu estou pregando a Bíblia, é o que está aqui no texto, não é coisa minha. Aliás, essa igreja, em nome de Jesus, e eu sou feliz por isso, ela tem a felicidade de ter essa marca, de ter a Bíblia, pregar a Bíblia. Ninguém fica aqui inventando coisa. Ninguém vem aqui falar bobagem, besteira. É só a palavra. É a Bíblia que é pregada aqui. Então, enquanto eu estou pregando agora aqui para você, é a palavra de Deus, é Deus falando com você. A minha pergunta é: você crê? Amanhã de manhã, ou hoje de noite, quando você for dormir, você vai fazer uma oração ou uma reza? Amanhã de manhã, você vai fazer uma oração ou uma reza? Durante o dia amanhã, você vai orar ou vai rezar? E o termo rezar não é pejorativo. Nós respeitamos a todas as religiões. Nossos queridos irmãos católicos usam esse nome rezar. Não é pejorativamente falando mal, é porque a reza é algo decorado. E não é sobre isso que o Evangelho fala, é sobre simplicidade, comunhão, verdade nas palavras. Não é reza, é uma oração sincera daquilo que nós estamos vivendo. É isso que o Senhor quer, é comunhão. Deus quer que a gente fale com Ele, Deus quer ouvir você falar. E minha pergunta para você é se amanhã, se hoje à noite, essa palavra vai ter efeito em você ou não. Você crê ou não crê? Porque não adianta você dizer que crê se você vai continuar rezando, irmão. Não adianta você dizer que crê se você vai continuar falando palavras decoradas. Não adianta você dizer que crê se a sua oração nunca vai conseguir sair do olá, amém, Deus abençoe, tchau. Você nunca vai experimentar o que eu estou pregando. Isso aqui vai ser teoria para você. Você nunca vai experimentar isso se você não começar a colocar em prática a palavra, entendendo e crendo que é a voz de Deus. Pastor, eu creio que é a palavra de Deus que está falando comigo hoje. Então a partir de amanhã, levanta e fala com Ele. Então Deus, essa aqui é a minha vida. Fala para Ele, fala com Ele, conversa normal. Deus, eu sei que o Senhor é grande. Eu quero começar a ter comunhão contigo, mas eu não sei fazer direito, me ajuda. Eu quero falar contigo, olha aqui, essa é a minha vida, essa é a minha casa, essa é a minha família. Essas são as minhas dúvidas, esses são os meus sucessos. Fala com Ele, irmão. Fala com Ele, fala sozinho. Sim, para os outros, não tem problema não, fica tranquilo, ninguém dá bola. Tem gente que fica pensando assim, mas se eu começar a falar sozinho por aí, vão achar que eu sou louco. Ninguém dá bola para ti, irmão, tá cheio de louco na rua. Tu vai ser só mais um, falando no mercado. Eu gosto de fazer compra, quando estava de máscara, então vocês não imaginam o que era, né? Eu andava de máscara falando sozinho o tempo todo. Eu vou no mercado, quando vou no mercado sozinho é um desastre. Eu fico falando sozinho, porque só que não é sozinho, é com Ele.
Já falou para ele: estou cansado. Já falou para ele? Você já falou com ele da sua vida? Você já falou com ele do seu casamento, da sua casa, do seu filho? Você já falou com ele do seu patrão, do seu trabalho, do seu emprego, das suas dores, das suas necessidades? Você já falou com ele? Você já disse para ele com honestidade, falando com ele sobre as coisas da sua vida? Ou você só reza orações decoradas? A palavra diz que Abraão, quando ouviu, ele creu que ia ser pai de multidão. Só que o que você não sabe é que ele tinha 100 anos e a mulher também. Eles já eram velhos e não podiam ter mais filhos. Era impossível. Mas quem foi que falou? Hein? Quem foi que falou? Quem foi que disse? Quem foi que disse? Foi Deus? Então pode ter 500 anos, irmão. Se Deus falou, acabou a conversa. Se Deus disse, acabou a conversa. Não é sobre o que nós buscamos, é sobre o que já foi liberado sobre nós. Não é sobre crer que Deus vai me dar, é crer que Deus já deu e eu só tenho que buscar em fé, crendo que Ele já me deu. Não é sobre expectativa, é sobre certezas do que Deus já fez por nós. Ei, irmão, você acha o quê? Você acha que Deus deu o seu filho na cruz e esqueceu do teu casamento, da tua vida, do teu filho, do teu carro? Eu fico às vezes vendo alguém orar para Deus como se Deus tivesse esquecido. Ó Deus, então, o Senhor deu o Jesus, deu a salvação, mas falta esse carro aqui, ó. Você não vive na expectativa do que Ele ainda vai dar. Você vive na certeza que Ele já deu tudo. E se Ele já deu tudo, é só crer e começar a buscar Ele. Sabe por que muitos de vocês não têm as coisas que pedem? Porque pedem para Deus dar as coisas. Então as coisas se tornam Deus, e Deus se torna o meio pelo qual nós conseguimos as coisas. Então Deus se transforma num ídolo. Deus não é meio para chegar a lugar nenhum. Deus é único, é fim, é objetivo. Então fala isso para Ele. Fala isso para Ele. Chega e fala para Ele assim: Deus, eu queria falar só contigo, eu queria só te servir, mas eu estou com tanta necessidade que eu não consigo. Então eu vou até ti para pedir essas coisas. Então me ajuda a entender as coisas que são importantes para mim, me ajuda a ter elas. E as que não são para mim, me ajuda a me confortar em saber que essas coisas não são para mim. E em paz com o que tenho, e em paz com o que eu não tenho, eu paro de procurar em Ti as coisas, e agradeço as coisas que tenho, e louvo pelas que não tenho, e vou direto ao Senhor. É isso, é sobre isso. Quando nós encontramos nele, só nele, independente de qualquer coisa, a Ele, então, irmão, aí você começa a acessar coisas que Ele já te deu e você não sabia. O meu povo peca por falta de conhecimento. Pedis e pedis? Quem é leitor de Bíblia aí? Pedis e pedis mal. Pedis e pedis mal. Nós estamos pedindo mal, porque nós estamos pedindo ao Deus que já nos deu tudo, coisas que nós não precisamos mais pedir, porque já são nossas. Porque Ele fala, se Deus entregou o seu Filho na cruz, como não dará juntamente com Ele todas as outras coisas? Eu vou encerrar. Abraão creu contra a esperança. Ele não duvidou depois que ele ouviu. E por não ter duvidado, em consequência de não ter duvidado, de crer, então ele recebeu. Vamos ficar em pé? O texto encerra dizendo assim, 22, 23: as palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele. Vou ler de novo, 23: as palavras lhe foi acreditado, não foram escritas apenas para ele. 24: mas também para nós, a quem Deus creditará justiça a nós que cremos.
naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação. Ele não prometeu só para Abraão, Ele prometeu para nós também. Então eu quero que você saiba aqui, que Ele prometeu alguma coisa para você. Feche teus olhos, feche teus olhos.